Olá, este é o Memórias do Poder Legislativo, programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, e temos o prazer em receber o professor e ex-deputado Mário Beni, numa série de programas para contar a história do grande político brasileiro, o ex-governador de São Paulo, Adhemar Pereira de Barros. O homem, o político, o interventor no Estado Novo de Getúlio Vargas, depois o governador, prefeito de São Paulo, até o ocaso na política com a cassação. Nos programas anteriores, falamos dos primeiros passos na política, o interventor, os 2 mandatos no governo de São Paulo. E agora é a vez do prefeito paulistano, na Revolução de 1964 e a herança política. Professor, faltou dizer na parte 2 deste programa, que é uma série que homenageia a grande figura do político Adhemar Pereira de Barros, sobre a rivalidade ainda com Jânio Quadros, os processos. Explica pra gente melhor. Pois é, 2 processos envolveram Adhemar, um sobre uma urna marajoara que ele havia sido presenteado pelo governador do Pará, e cuja procedência e depois ele deixou no palácio e, por alguma razão, ela desapareceu. Estamos falando do Palácio de Campos Elíseos ainda, Campos né? Elíseos. Na Avenida Rio Branco. Campos Elíseos, Tá? primeiro governo. Primeiro governo. E depois reapareceu. Tanto, isso foi o caso mais ridículo da justiça brasileira, porque ele foi absolvido por unanimidade no Supremo Tribunal de Justiça. Mas havia também a questão colocada dos Chevrolets. caminhões Então, que foram ele adquiridos na eram Polícia 20 Militar. Eram 26 caminhões para a Polícia Militar de São Paulo. Caminhões. Sim. E, na verdade, ele havia solicitado, havia dotação orçamentária para a aquisição desses veículos. Por alguma razão, houve lá um equívoco, um erro na dotação, e ele deixou de comprar os 26, exatamente cumprindo, e comprou rigorosamente dentro do limite, e foram algo em torno inicialmente de 12 caminhões. Sim. E depois acabou sendo processado por 7. Quer dizer, mas a chegaram à conclusão, é cumprida a história para explicar, era questão orçamentária e número de caminhões. Tanto é que ele foi também absolvido. Mas primeiro ele foi condenado. Não, peraí, ele foi absolvido por unanimidade do Tribunal de Justiça de São Paulo. Houve uma segunda, o que é inédito, porque de alguma forma aconteceu, e até hoje o Pedroso Horta disse que foi um dos casos mais escabrosos do Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou a segunda vez. Segunda vez! E nessa ele condenaram. Ele tinha certeza que seria absolvido, mas condenaram a 2 anos de prisão. E o que ele fez? Ele fugiu. Foi para o Paraguai. E de lá do Paraguai ainda foi para a Bolívia depois. A história da fuga foi muito interessante, porque ele foi de ambulância, com um avental de doente atrás, o índio, o motorista dele particular, dirigindo a ambulância, e o João Saad, que era o genro dele, de enfermeiro. E foram para uma fazenda perto de Jaú, onde tinha um campo de aviação, e ele usou o próprio avião dele, um avião pequeno, e foram para o Paraguai. Assunção. Sim. E lá ele ficou num hotel até que surgiram, 15 dias depois, 6 homens que ele não reconheceu, que vinham em direção dele, e foram interceptados por um jipe do Exército Paraguai, que deram voz de prisão ao Adhemar, antes de que esses homens chegassem. Ele, assustado, entrou no jipe e retiraram ele imediatamente.
Depois de um certo tempo, o oficial, o paraguaio, disse: doutor Ademar, eu lhe prendi para lhe salvar a vida, porque estes 6 homens iam matá-lo. Sim, mas o próprio processo não foi em si... E aí o processo no É, Supremo foi também outra vez por unanimidade. sim. E aí ele voltou. Mas o que estaria por trás disso? Era Dali ele foi para a liquidar... Bolívia. É. Bom, não se sabe, realmente. O senhor falou que não havia divergência com o Jânio Quadros, mas não estaria ali o sucessor querendo... Eu quero explicar isso com as palavras do próprio Jânio, né? As forças ocultas. Né? Não se tem, realmente havia a grande preocupação do retorno dele. Tá? Porque ele... O senhor falou que não havia divergência na alta política, mas por que se fazia a tal da campanha difamatória contra Ademar Pereira de Barros? E um outro bordão que surgiu depois, o rouba mais faz. Essa é uma história fantástica. Ele usava isso. Eu vou contar uma história. Um dia ele me chama, já no último período de governo que eu participei, e fomos ao Rio. Você se recorda que o Carlos Espera tinha um programa no Rio de Janeiro que é parecido com o Roda Viva. Sim. Não me lembro agora o nome do programa. Eu sei que ele ficava num nível mais alto e o entrevistado ficava embaixo, né? E aí a primeira pergunta que ele faz para o Ademar, governador do estado, né? Ele disse: doutor Ademar, que história é essa? Rouba mais faz. O Ademar, com aquela voz anasalada dele, disse: pois é, Carlos, o povo fala muito. E o povo fala, os políticos falam. Agora mesmo eu desci, e aí eu estava com ele, com o Marinho, do meu gabinete, no Santos Dumont, e me disseram que a Cidinha andava prevaricando. Eu não acreditei. Pronto. Acabou, não houve mais perguntas. Cidinha, esposa, que é deputada estadual sim, até hoje, tá? No Rio de Janeiro. Cidinha Então, Campos. ele tinha respostas, esse era o Ademar, respostas muito prontas e que aniquilavam Pois é, mas nessa, do rouba mais faz, eu digo também do bordão. Isso teve origem exatamente na história da urna e dos Chevrolets, que foram as duas únicas coisas. Sim. Outra coisa, a velha história da caixinha do Ademar. Sim. E essa é uma história que eu faço questão de contar, porque meu pai era o presidente do PSP a essa época. E o PSP tinha, efetivamente, hoje se fala tanto no problema de financiamento de campanha, público ou privado. Bom, imagine, nós estamos vivendo isso na atualidade. O PSP, legalmente na época, se recolhia os empreiteiros 3% contra a nota, né, para a campanha, para o partido. E com esse recurso, o partido financiava as campanhas. Então, das obras do Estado, havia essa doação com recibo. Daí surgiu a história da caixinha. Do Ademar. Ademar sempre foi um homem rico. Já veio de família rica, cafeicultor. Eu quero deixar claro a vocês que ele foi proprietário da Rádio Bandeirantes, a que deixou o seu genro, João Saad, hoje o seu neto, Johnny Saad, presidente, deixou para o filho mais velho a Lacta, que ele comprara de um industrial alemão, Ademarzinho, engenheiro químico, criou e ampliou a Lacta, deixou para a Mariazinha, a mais nova, a Cambuí, que é hoje ainda a maior mineração do país em carvão mineral. Sim. E deixou para o Antônio, que também foi deputado federal antes do Ademar, filho,
a Mitec, que era uma indústria de autopeças. Sim. Vamos falar também do Adhemar, prefeito, é importante falar, e ainda preciso ter tempo aqui para falar da Revolução de 64. Como é que foi isso aí, professor? Primeiro, o Adhemar, prefeito de São Paulo. Adhemar, prefeito, ele teve logo de início uma discordância no plano diretor. O Adhemar não queria, ele quis estabelecer um gabarito de no máximo 10 andares no centro da cidade. A altura máxima dos prédios, para não ter um arranha-céu. Exatamente. Como ele dizia, isto vai prédios. virar um paliteiro. Tá? E o tráfego vai ser de tal ordem que vai ser impossível se... Foi quando ele começou as obras da passagem de nível... Que ficou conhecida como Buraco de Adhemar. Adhemar. Que veio o Jânio, que o senhor falou que não tinha nenhuma divergência com ele, mas fez questão de colocar abaixo e construir 2 túneis ali no Anhangabaú. Ele terminou o primeiro e a Erundina, que o sucedeu, terminou o segundo. Exatamente. Ele desapareceu com aquela passagem subterrânea. Bom, então o que aconteceu? Ele teve algumas discordâncias com o plano diretor, teve problemas com a Câmara Municipal. Enfim, ele não se destacou muito em obras significativas nesse período. Ele estava preparando uma volta para o... Estava preparando uma volta para o governo. Sim. E ele estava mais preocupado exatamente no retorno que aconteceu. E por que não alçar voos mais altos, como e a presidência da aí República? Que veio a grande estratégia dele. Sim. Já estava claro a candidatura do Zé Bonifácio Coutinho Nogueira. Eu vejo essa foto aqui, inclusive dele, e o mapa do Brasil. Isso aqui já não é uma figura que... Mas essa é de, essa é de 46. Sim, mas ele sempre Já tensionou sempre. Sempre tentando disputou 2 vezes a presidência da República. Sim. Mas agora ele já tentando voltar para o governo do Estado, sabendo que o candidato do professor Carvalho Pinto era o José Bonifácio Coutinho Nogueira. Aí já se observava um afastamento do professor Carvalho Pinto do Jânio Quadros, que fora contrariado muito em alguns pedidos e entendimentos políticos com o governador de São Paulo. Sim. Ele já havia afastado. Depois da renúncia, ele, como sempre fazia, pegou um navio cargueiro, misto, e viajou. Quando ele voltou, aí vem a grande estratégia. Meu pai, os companheiros do PSP, colocaram no Porto de Santos 30 ônibus com companheiros nossos. Sim. Evidentemente remunerados, Professor. com a camisa Jânio vem aí. Ele desceu, já havia um movimento dos próprios janistas, a que se somaram esses volumosos companheiros nossos, porque nós queríamos que ele se empolgasse e saísse, porque nós tínhamos certeza que da divisão entre Jânio e José Bonifácio, o Adhemar passaria tranquilamente. A divisão da laranja, ele tinha 50%. E não deu outra. Quando ele apontou na ponte de descida e viu aquela enorme multidão com Jânio vem aí, ele se empolgou e se lançou candidato a governador. Eu queria que o senhor falasse ainda também da questão da renúncia do Jânio e o estado de ânimos do Brasil depois da renúncia e a questão dos militares. Militares que ficaram contidos lá em 54 com um tiro no coração do Getúlio, mas 10 anos vieram à carga novamente. Como ficou Adhemar de Barros? Ele apoiou a Revolução, apoiou Castelo Branco, disse sim. Jorge, o Adhemar foi o grande
garantidor do movimento revolucionário de 64. Eu não vou entrar em detalhes, mas do ponto de vista material, o Magalhães Pinto e o Adhemar asseguraram o movimento revolucionário. Mas eles tinham certeza que o poder seria devolvido aos civis 2 anos depois? Não tinha. É aí é que vem o grande problema. Tanto o Magalhães Pinto como o Lacerda, menos. Mas ambos, Adhemar e Magalhães Pinto, apoiaram, tanto é que eles se reuniram muitas vezes, o Cruel, o Justino, lá do Sul, o de Minas, enfim, todos esses generais tinham o Adhemar e mais o Adhemar e o Magalhães Pinto e menos o Carlos Lacerda. Sim. Mas também o Carlos, no final, o Lacerda se juntou e foram os 3 grandes líderes civis do movimento de março. Sim. Não fora o apoio decisivo desses 3 líderes civis, não teria havido efetivamente este movimento. Não é? Havia um compromisso do Castelo com o Adhemar, de Sim. não extinguir os partidos políticos, porque o Adhemar ainda alimentava o desejo de disputar a presidência da República. Sim, mas o fato dele já ter perdido a eleição antes, por exemplo... Mas porque o Castelo assegurou a ele que o sucessor dele seria civil. Seria civil. E ele se E credenciaria. ele, evidentemente, acreditou nisso. Pesou o fato de ter perdido a eleição em 60 para o Jânio Quadros, que renunciou 8 meses depois. Ele perdeu em votos, inclusive, professor, para o Teixeira Lott. Sim. Né? Ele foi o terceiro. Foi o terceiro. E não ganhou em São Paulo, ele ganhou em Rondônia, se não me engano, só em Rondônia. Quer dizer, isso de alguma maneira pesou para ele, porque um país como o Brasil, de dimensões continentais, fazer uma campanha, embora ele tenha uma facilidade de dialogar, tinha até ele chegou a ter um programa de rádio também, né? Foi, esse foi famosíssimo, era por isso que ele era da Rádio Bandeirantes. Ele fazia o Ao Pé do Fogo? Ao Pé do Fogo. Ao Pé do Fogo. Ele fazia uma palestra conversa, ao pé do fogo. Mas deixa eu contar ainda um episódio importante desse entendimento. Depois do ato institucional número 2, que extingue os partidos políticos e cria a Arena e MDB, ele ficou muito irritado com o Castelo. E a irritação dele passou da conta. Realmente, ele passou a enfrentar o Castelo. O Adhemar é um homem destemido. Ele não perdoou o Castelo pelo ato institucional número 2. Meu pai encerrou o PSP, eu tenho em casa ainda o livro de ata de encerramento do PSP, que chegou a ser o 4º partido nacional. Tinha primeiro o PSD, o DN, PTB, PSP, em número de cadeiras no Congresso. Então, isso o irritou demais. Então, ele não poupava o enfrentamento. Vou contar 2 episódios importantes. Sim. Numa operação do Exército em Itapeva, eu estava presente, o Adhemar já estava no palanque, era um palanque imenso, tinha algo em torno de 30 metros de comprimento e uns 8 ou 9 de largura. E uma operação militar, uma demonstração, um campo aberto naquela região de Itapeva. O Castelo chegou com seus ministros militares, ministro da Guerra era o Costa e Silva, e ele já com um clima muito difícil. Sim. Ele tentou se direcionar, o Adhemar foi ao encontro dele e ele ao encontro do Adhemar. Curiosamente, eu assisti a essa cena. Os ministros cercaram o Castelo. Blindaram o Castelo. Blindaram. E o Adhemar não pôde. Aliás, o Adhemar teve o gesto de chegar para cumprimentar o Castelo.
e eles impediram que o Adhemar se aproximasse. Passado pouco tempo, o Castelo entendeu que ele devia consertar aquilo. Sim. Se direcionou ao Adhemar. O Adhemar ficou de frente para o Castelo e, quando ele estendeu a mão, ele virou as costas e Cuidado do microfone, professor. ficou olhando para um petardo que estava sendo atirado. Isso foi uma das tantas vezes... Essa memória o emociona, hein, professor? Bastante, porque ninguém esperava por isso. E a outra foi na inauguração do Urupupungá. O Adhemar pousou, cortou a fita antes do Castelo chegar. Quando o Castelo pousou o avião, ele decolou e foi embora. Professor, o tempo urge, eu tenho apenas 6 minutos para falar de 2 temas espinhentos. Vamos falar da questão, já estamos na Revolução, depois de 64, há quem diga, a teoria aí, que a guerrilha se financiou com o roubo do cofre do Adhemar. Explica para a gente isso aí, senhor. E também a figura do Adhemar com a esposa Leonor, Ana, o Dr. Rui, vamos falar assim. Bem Estou em saltos aqui. Essa história precisa ser colocada a público, porque veja, a dona Ana Capriglione, Gimol Capriglione, Benchimol Capriglione, era namorada de um amigo, colega dele da Faculdade de Medicina, o Dr. Capriglione. E ele, empolgado, teve realmente uma certa paixão pela jovem namorada do amigo, mas sempre respeitou, era o grande amigo dele. Então, é um sentimento, uma emoção da infância. E nunca mais viu. Capriglione acabou falecendo, ela ficou viúva, e se encontraram ao longo da vida. Ele era prefeito de São Paulo. E aí houve, evidentemente, um entrelaçamento. E sempre nos mantivemos muito discretamente sobre esta relação da dona Ana. E assim foi até... ele sempre havia até um apelido, quando se referia a ela, no Dr. Rui. Dr. Rui. O Adhemar foi visitar o Dr. Rui. Foi o Dr. Rui. E aí, o que aconteceu? Caçado pela Revolução, e nós já sabíamos disso, porque o próprio general Cruel avisara o Adhemar, eles eram amigos, e ele se preparou, não esboçou nenhuma reação, conformado, logo após a cassação, ele seguiu para a França. Sim. Era um homem profundamente católico, praticante, estava em Lourdes. Sim. Quando ele já vinha com problemas no fígado, apesar de sob controle. Aí ele se autodiagnosticou com um infarto. Sim. Chegou com um infarto, não foi fulminante, mas chegou muito violento. Infartado, ele foi a Paris, chegou a ficar internado e veio a falecer em Paris. Esse episódio é muito importante porque ele veio, o translado, depois você faz os cortes, o translado do corpo, para nós todos aguardando, ele desceu em Viracopos. O ataúde era um ataúde de mogno e o mais significativo era o cartão de prata em cima do ataúde. Adhemar, quando governador,
recebeu grandes personalidades. Então, em cima do ataúde tinha um cartão de prata ao grande estadista brasileiro, as homenagens da França, Charles de Gaulle. Ele morreu triste, professor. O senhor não explicou do cofre. Vou explicar. Só temos um minuto, professor. Vamos lá. Então lá, o cofre. Nunca existiu esse cofre como propriedade do Adhemar. O cofre era da dona Ana e nele continha, exatamente em joias e em dinheiro, algo em torno de 120 mil dólares. Dona Ana havia mudado, enquanto reformava o apartamento dela, para a casa do irmão, Arão Beckmol, que criara um rapaz chamado-se Gustavo Schiller. Este rapaz, Gustavo Schiller, era do grupo que assaltaram bancos, etc. Sim, sim. E ele participou e acabou. Dona Ana tinha esse cofre muito pequeno, que eu vi o boletim de ocorrência e o que continha no cofre. Exatamente 120 mil dólares. E nem caberia 2 milhões. Professor, só para encerrar, então, um minuto de considerações finais, o que faltou dizer. Eu tinha perguntado se Adhemar morreu triste, porque o país estava sob uma ditadura. Morreu triste, morreu revoltado por terem extinguido não só o partido dele, os partidos todos, criaram 2 partidos artificiais e morreu, evidentemente, decepcionado com acho até que o Castelo, aqui eu quero fazer esse parênteses, teria cumprido a palavra, mas ele já estava dominado por outras forças que o impedira a cumprir a sua promessa a todos os 3 que participaram, os 3 civis. Lembre-se que Juscelino era candidato. Sim. E também Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Professor, muito obrigado por uma entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor, contar a história de um político grandioso como foi Adhemar Pereira de Barros. Muito obrigado por seus esclarecimentos, professor. Volte mais vezes à TV Alesp. O Memórias do Poder Legislativo sobre a trajetória política do ex-governador Adhemar Pereira de Barros fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.